Bem, vejamos esse exemplo prático. Você foi convocado para fazer parte de uma pesquisa para verificar se há correlação entre a nota do desempenho esportivo de atletas olímpicos e o tempo de treino diário. Foram entrevistados 7 atletas. Como você interpretaria estes dados? Digamos que o primeiro atleta tenha afirmado que treinou 4 horas por dia e recebeu a nota 2 pelo desempenho esportivo. O segundo atleta treinou 9 horas por dia e recebeu a nota 4 pelo desempenho esportivo. E assim sucessivamente. Então agora o que nós precisamos é buscar uma medida de associação entre essas variáveis. Verificar se essas variáveis estão associadas, estão correlacionadas. Desta forma, uma das maneiras de visualizar essa questão é pelo coeficiente de correlação criado por Carl Pearson. Então vamos revisar algumas questões teóricas importantes antes de entrar nesse exercício. A correlação é uma forma de associação entre duas variáveis x e y e foi criada por Carl Pearson. Quando nós temos uma correlação positiva, ou seja, o resultado desse coeficiente de correlação determinado como R, se essa correlação for entre 0 e 1, significa que as variáveis x e y caminham no mesmo sentido. Também pode significar que elementos com pequenos valores no eixo x tendem a coincidir com pequenos valores de y. E que grandes valores no eixo x tendem a ter valores grandes no eixo y. Aqui temos a fórmula de R, ou seja, a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson. O que ela nos diz? No nosso numerador, nós temos n, que é referente ao número da nossa amostra, multiplicado pelo somatório, este símbolo parecido com um E virado, é o somatório, símbolo do somatório. Ou seja, o somatório de todos os valores de x multiplicados por y, ou x individual para cada elemento da amostra, multiplicado pelo elemento y individual para cada elemento da amostra, menos o somatório de x multiplicado pelo somatório de y. E no denominador nós temos a raiz quadrada da nossa amostra multiplicada por todos os elementos individuais de x elevados ao quadrado e seu somatório, menos o somatório dos elementos referentes a x e este somatório elevado ao quadrado, este valor multiplicado pela raiz quadrada da amostra multiplicada pelo somatório dos valores de y elevados ao quadrado, menos o somatório dos valores de y e esse somatório total elevado ao quadrado. O resultado sempre será entre menos 1 e 1 positivo, sendo que para chegar nessa fórmula nós precisamos antes obter ou ter em mão os seguintes valores: n, que seria o número da nossa amostra, o somatório da multiplicação dos valores individuais de x pelos valores individuais de y. Então, para isso, em primeiro lugar, são multiplicados os valores individuais de x e de y para cada elemento da nossa amostra e, em seguida, efetua-se a soma desses valores. Precisamos também do somatório de todos os valores da variável x e o do somatório de todos os valores da variável y. Este coeficiente de correlação sempre será entre menos 1 e mais 1. Quando o coeficiente de correlação for acima de ou próximo de 1, entre 0 e 1, significa que poderá se ter uma reta com tendência crescente. Poderá, por quê? Porque se for muito próximo de 0, significa um coeficiente de correlação muito fraco e que não indica necessariamente uma reta.
Ou seja, quanto mais próximo de 1 positivo, mais forte é a correlação. Quanto mais próximo de 1 negativo, também mais próxima e mais forte é essa correlação. O que indicará o sinal é a inclinação da reta. Se o valor de R for positivo e for muito forte, próximo de 1, significa que teremos uma reta crescente. E se o valor for próximo de menos 1, significa que nós temos uma reta no sentido decrescente. Então, o sinal do coeficiente determina a direção da correlação entre as variáveis x e y. Quando o valor de R for positivo, significa que no gráfico de dispersão é possível observar uma reta em sentido crescente. Para isso, é importante que o valor de R seja próximo de 1, que seja expressa uma forte correlação. Quando R for igual a 0, significa que ou teremos uma reta constante ou ausência de correlação, que uma variável não está necessariamente associada à outra. E quando R for negativo e próximo de menos 1, o gráfico de dispersão apresenta em seu todo uma reta no sentido decrescente. Quanto mais próximo de mais 1 ou de menos 1 for o valor de R, mais forte será a correlação linear. Então, esse sinal ele apenas indicará a inclinação da reta de correlação linear, sendo a reta ascendente quando o coeficiente R for positivo e descendente quando o coeficiente R for negativo. Então, voltemos ao nosso exercício. Nós já temos os valores de x e de y coletados na nossa pesquisa, que são referentes à nota do desempenho esportivo de atletas olímpicos e ao tempo de treino diário. Agora, para elaborar o coeficiente de correlação de Pearson, nós vamos utilizar esta fórmula, determinada por Karl Pearson, e para chegar a esta fórmula, nós vamos verificar e criar uma tabela referente a cada um desses valores. Já temos o valor do nosso n. Qual seria o valor do nosso n? O valor do nosso n seria a nossa amostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atletas. Então, n é igual a 7. E agora o somatório de x multiplicado por y, bem como somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado, somatório de y ao quadrado, nós vamos obter fazendo uma tabela. Então, a primeira coluna nós já temos, que é referente aos valores de x. Já temos também os valores de y. Agora, vamos fazer os valores de x ao quadrado, ou seja, 4 é referente a 2 ao quadrado, 16 é referente a 4 ao quadrado, 25 referente a 5 ao quadrado, 64 referente a 8 ao quadrado, e assim sucessivamente. Já podemos elaborar, então, o somatório de x, que seria a soma de 2 mais 4, mais 5, mais 8, mais 9, mais 10, mais 5. Então, o somatório de x será igual a 43. O somatório de y seria 4 mais 9, mais 7, mais 10, mais 11, mais 15, mais 8. Ou seja, o somatório de y é igual a 64. O somatório de x ao quadrado será 4 mais 16, mais 25, mais 64, mais 81, mais 100, mais 25, ou seja, o somatório de x ao quadrado é igual a 315. Y ao quadrado é feito da mesma forma como obtivemos x ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado é igual a 16, 9 ao quadrado é igual a 81, 7 ao quadrado é igual a 49, e assim sucessivamente para os próximos elementos. Teremos então o somatório de y ao quadrado igual a 656. Bem como o somatório dos valores individuais de x multiplicados pelos valores individuais de y, que nós precisaremos também para a nossa fórmula a ser colocada
posteriormente. Então, somatório dos valores individuais de x pelos valores individuais de y vai ser igual a 2 vezes 4, 8, 4 vezes 9, 36, 5 vezes 7, 35 e assim sucessivamente. Esse somatório dos valores individuais de x pelos valores individuais de y será igual a 448. Agora já temos todos os dados que precisamos para incluir na nossa fórmula de correlação de Pearson. Nosso n é igual ao número da nossa amostra, que são 7 elementos. O somatório de x será 43, então nós vamos substituir o somatório de x neste ponto. Somatório de y vai ser igual a 64, vamos substituir neste ponto da nossa fórmula. Somatório de x ao quadrado vai ser igual a 315. Então, aqui é muito importante não confundir o somatório de x ao quadrado com o somatório de x, que posteriormente será elevado ao quadrado. Ou seja, nós temos o somatório de x entre parênteses aqui. Então, são dois valores distintos que nós colocaremos aqui. Para o somatório de x ao quadrado, teremos o valor de 315. E para o somatório de x entre parênteses elevado ao quadrado, nós temos o valor de 43. Restam ainda os valores de somatório de y ao quadrado, 656. Somatório de y entre parênteses elevado ao quadrado. E o somatório dos valores individuais de x multiplicados pelos valores individuais de y, que é igual a 448. Então, agora temos todos os valores e podemos substituir na nossa fórmula. Teremos, portanto, R é igual a 7 vezes 448 menos 43 vezes 64. No denominador, teremos a raiz quadrada de 7 vezes 315 menos 43 ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 7 vezes 656 menos 64 ao quadrado. Portanto, nosso R será 3.136 menos 2.752 sobre a raiz quadrada de 2.205 menos 1.849, multiplicado pela raiz quadrada de 4.592 menos 4.096. Portanto, o nosso R será igual a 0,91383. O que nos diz esse valor? Esse valor nos diz que está muito próximo de 1. Se está muito próximo de 1, isso significa que existe uma forte correlação, que existe uma forte associação entre as variáveis x e y. Então, existe uma forte tendência na média dos valores obtidos, que quanto maior foi o desempenho da nota, maior foi também o tempo de treino dedicado à sua modalidade esportiva, a modalidade olímpica. Também nos indica esse valor que, por ser positivo, esse conjunto de dados implica em uma reta com inclinação crescente, pois tem esse valor positivo. Então, encerramos esta etapa.